Fala turma, nesse episódio do Carteira do Milhão, o episódio de número 18, eu vou fazer alguns ajustes na carteira depois de mostrar como é que foi o desempenho dela nos últimos dias. Isso deu um pouco mais de um mês, já que eu tive que fazer uma viagem no meio do caminho e acabou atrasando o episódio nesse mês. Por conta disso, o dividendo também ficou mais gordo, porque pegou boa parte da distribuição de março, já pegou a parte da distribuição de abril, aliás, a maior parte da distribuição de abril. E aí a gente vai dar uma olhadinha no contexto geral da carteira, ver como é que está o momento da carteira e eu já vou te explicar por que desses ajustes e também para onde vai o nosso aporte do mês. Bom, antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere fazer isso e ativar o sino das notificações para receber avisos de quando tem conteúdo novo aqui. E não esquece também de deixar o seu like, porque isso, além de nos ajudar, nos motivar a seguir produzindo conteúdo de qualidade para te entregar de graça aqui no YouTube, ajuda também o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, sempre que você deixa seu like, sempre que você comenta o vídeo, ajuda a você receber vídeos do seu interesse. Bom, vamos lá então, eu vou já de cara mostrar para você aqui como é que está a nossa carteira no Trademap. Aliás, se você ainda não tem o Trademap baixado, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, baixa o Trademap. E aí você vai ter tanto acesso ao aplicativo do Trademap, quanto a esse tipo de lâmina que eu estou mostrando aqui para você analisar a sua carteira, fazer análise dos ativos. O Trademap é muito completo, você consegue também acompanhar notícias através dele, enfim, é um hub completo sobre o mercado financeiro, você encontra absolutamente tudo no próprio Trademap. Eu inclusive faço as minhas compras aqui através do Trademap, tanto na versão web quanto na versão mobile, é muito prático, não preciso entrar na conta da corretora, por exemplo. Bom, deixa eu te mostrar aqui então como é que foi o desempenho da nossa carteira aqui, né? A gente consegue ver aqui que ela não está desempenhando bem frente ao Ibovespa, por exemplo, né? O dólar aqui é o pior dos ativos quando a gente tem a carteira, o Ibovespa, o CDI e o dólar. Mas é claro que isso aqui é o desempenho dos últimos 12 meses. Lembra que antes disso a carteira tinha performado muito bem, então a gente tem aqui hoje um retorno negativo de cerca de R$ 1.152 no momento na carteira. E claro que quando a gente vai analisar a carteira cotizada, né, o percentual de fato de retorno da carteira, a gente vai ter um percentual positivo, que eu já vou te mostrar aqui, e aí você vai perguntar, né, por que um percentual positivo e um negativo? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vale sempre frisar para você que eventualmente não tem acompanhado. Como a carteira é cotizada aqui, né, e a gente vai tendo cada vez mais volume financeiro, né, um patrimônio cada vez maior aqui, acaba que pode acontecer sim, o que está acontecendo aqui da gente ter um desempenho positivo, né, quando a gente olha aqui o desempenho da carteira desde o início, 21,78%, é positivo, mas o retorno financeiro negativo nesse momento. Claro que aqui a gente não está contabilizando também os dividendos, né, que são pagos e aí depois são reinvestidos, enfim. Mas, de fato, a carteira não performou bem, né? Se a gente for olhar aqui, mês de abril, a carteira consolidada está com menos 3,62%. Em março foi positivo, e aí quando a gente olha aqui para as ações, vê que em março as ações foram muito bem, né? 9,23%. Foi um retorno muito satisfatório e atípico até, eu diria, né? E aí quando a gente olha aqui para ver o que puxou a carteira para baixo, a gente identifica que tem dois carinhas aqui puxando para baixo, né? Tanto o BDR quanto o ETF, ambos em dólar. E aqui eu quero te mostrar uma coisa, tá? Pra você entender aqui junto comigo por que a carteira está performando tão mal assim, né? 11,32% nos últimos 6 meses. E de lá para cá, se você for observar, né? Na verdade, pouco mais da metade de 2021 para cá, a carteira passou a sofrer. Por que disso? Quando a gente olha aqui o dólar, a gente tem ativos dolarizados na carteira, a gente vê aqui que mais ou menos do final do ano de 2021 para cá, o grande vilão aqui, o que puxou a carteira de fato para baixo aqui, a rentabilidade, foi o dólar, né? Nós temos esses ativos dolarizados. Você vai lembrar que no mês passado eu não investi em bolsa americana, a carteira até pedia para investir em bolsa americana e eu segurei. Foi bom esse movimento, né? Quando a gente vê aqui que caiu mais 5,15% em abril, tá caindo o IVVB11 e BDR, aqui a gente tem a Aura, que é um ativo só, na verdade internacional, uma BDR, mas é um ativo que nos expõe ao ouro, né? Já que ela é uma mineradora de ouro e cobre.
Então, menos 3,89%. E o que a gente pode fazer para melhorar a rentabilidade da carteira, já que nesse momento ela vem sofrendo bastante? Existe um movimento que ele é meio contraintuitivo nessas horas. Quando a carteira está indo muito bem, significa que aqueles ativos que estão indo muito bem tendem a retornar às médias, quando eles destoam demais, como foi o caso de Melius. Então, o que é coerente fazer? Primeiro, não se aportar mais nesses ativos. Segundo, se eles estiverem exageradamente acima do percentual adequado para eles, né, estipulado já na carteira e não se conseguir corrigir com os aportes, durante um bom tempo, né, que isso ocorra, o ideal é até você realizar uma parte para poder voltar ao equilíbrio da carteira. O que eu fiz foi, naquele momento, não aportar mais em Melius. Melius retornou às médias, né, inclusive voltou quase para o preço do IPO, era uma das grandes responsáveis pelo nosso desempenho, foi um grande acerto da carteira logo lá no início. E aí depois ela mesma foi responsável por devolver boa parte da rentabilidade, né? Só que aqui a gente foi equilibrando aos poucos também a carteira, mas em meio a esse equilíbrio, os ativos de risco, né? A própria Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, o dólar vem caindo muito esse ano, mas a Bolsa Brasileira caiu bastante ano passado, a gente pode observar isso aqui, né? Aqui o próprio gráfico nos mostra, e aí agora a gente tem o dólar como vilão, e obviamente, né, com o Ibovespa performando melhor, a gente não vai conseguir acompanhar o Ibovespa, já que a carteira é bem diversificada, né? Então, sempre que isso ocorre, a gente busca o equilíbrio. O movimento contraintuitivo que eu falava era que, nesses momentos de queda, a gente olha justamente para esses ativos que estão mais descontados, principalmente quando eles têm uma boa saúde. Quando a gente olha aqui para a nossa carteira, a gente está falando de Bolsa Americana, por exemplo, poxa, é um ativo que carrega ali tanto o peso do dólar, né, que o dólar frente ao real no longuíssimo prazo tende a ser mais forte, né, continuar sendo mais forte. E a gente tem também a Bolsa Americana, que são as maiores empresas do mundo. Então, a gente tem sim muito fundamento ali, e é por isso que eu vou esse mês direcionar meu aporte para lá. Antes disso, eu vou te mostrar aqui como é que estão os nossos dividendos. Olha aí, em março a gente teve o nosso segundo melhor mês de pagamento de dividendos, né, perdendo somente aqui para junho de 2021. Então a gente está chegando aqui no momento onde os dividendos começam a ficar mais gordos também. Provavelmente maio, junho vão ser meses com dividendos maiores aqui, é o que tudo indica, e a gente vai poder ver bem o retrato dessa evolução de um ano para outro na carteira, né? Aqui a gente já consegue ver que em maio de 2021, R$ 21,48 de dividendos, agora em abril aqui a gente já está com 87,32, provavelmente maio deva passar até desse 87,32. Bom, visto isso tudo, visto os dividendos aqui, como é que estão, e a nossa carteira que não está performando tão bem assim nos últimos meses, a gente vai para o nosso aporte do mês. Não sem antes eu te mostrar aqui justamente o que eu falei, que é o dólar aqui, ó, caindo no último mês pouco mais de 7%, pesa bastante, né? Uma queda significativa, ele que já vinha caindo bastante nos últimos meses. E aqui quando a gente olha para o S&P 500, principal índice americano, ele está no 0 a 0 no último mês. E aí agora, olhando para o nosso sistema de alocação inteligente, eu tenho aqui já os R$ 2.218,68 do nosso aporte do mês, que são aqueles 2.000 mensais, mais aquilo tudo que entrou de proventos, juros sobre capital próprio, os dividendos das ações e proventos de fundos imobiliários. E eu tenho aqui também que para o equilíbrio da carteira, eu preciso aportar aqui onde está faltando o maior percentual, justamente lá nas BDRs que eu tenho junto aqui, quando eu entro aqui em dólar, BDRs eu tenho aqui o IVVB11 e a Aura, né? São as duas BDRs que eu tenho, o IVVB11 na verdade é um ETF, mas eu coloco aqui porque ele tem semelhança com BDRs na questão de precificação, então fica mais fácil da gente acompanhar. Basicamente é o que a gente tem no exterior nesse momento, né? Em exposição no exterior. Então é justamente esse equilíbrio aqui que eu vou promover, fazendo aportes tanto no IVVB11 quanto em Aura, mais ou menos o que está pedindo aqui na tabela. Eu vou comprar aqui 4 cotas de VVB11 e 5 cotas de Aura 33. Já concluí os dois aportes aqui. Já contabilizei aqui também quanto foi em cada um.
Sobraram 1.094,78. Bom, e o que eu vou fazer com esses 1.094,78? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no mês passado. Eu vou aumentar a caixa. E por que eu estou aumentando o caixa? Exemplo do que eu fiz lá. Porque o caixa me dá opcionalidade, ou seja, eu consigo trabalhar muito bem com ele em momentos onde os ativos de risco sofrem bastante. Eu tenho sentido que os ativos de risco têm sofrido, mas, ao meu ver, esses ativos de risco tendem a seguir sofrendo um pouquinho ainda, e como o caixa está me pagando muito bem, a renda fixa está me remunerando bem, eu estou aqui com um CDI a 11,65% ao ano nesse momento, então não tem porquê eu arriscar demais nesse momento, sendo que a renda fixa está guardando bem o meu patrimônio aqui, está acima da inflação, está me dando um ganho real que não dá para desconsiderar, e além de tudo me dá opcionalidade para esses momentos. E outro ajuste que eu quero fazer na carteira aqui é aumentar o percentual de cripto, seguindo muito daquilo que é o meu próprio perfil, né? Eu estou trazendo aqui uma carteira desde o início, mostrando exatamente o que eu faria se fosse montar uma carteira desde o início, é isso que eu tenho feito aqui, mas dado o grau de maturidade que o investidor vai adquirindo ao longo do tempo também, eu também quero mostrar isso aqui, e é justamente nesse momento que eu acho que dá pra gente aumentar um pouquinho o percentual em cripto, que é um ativo bem mais descorrelacionado com o restante, exceto que guarda ali um pouco mais de correlação com o S&P 500 ultimamente, mas é um ativo que acaba protegendo o patrimônio também, tira toda aquela exposição ao real, ao Brasil, né, um ativo global. E cripto também não é só Bitcoin, eu quero já deixar essa pulguinha atrás da orelha aqui, mas não significa que eu não vá investir em Bitcoin no próximo mês, por exemplo. Só deixando bem claro aqui que eu enxergo outros ativos também como ativos passíveis de entrar aqui nessa nossa carteira dentro dos criptoativos. Então, para ter mais opcionalidade, não só para cripto como para todo o resto, né? A gente tem visto aí a própria Bolsa Americana recuando, né? Para onde foi inclusive boa parte do aporte esse mês. E além disso, eu tenho aqui também ações, fundos imobiliários, outros investimentos de renda variável que eu posso aportar com um caixa maior. Bom, e agora sim, feito o aporte, dessa maneira ficou a distribuição da carteira aqui pelo sistema de alocação inteligente. Eu vou abrir aqui, baixar um pouquinho para você poder ver também os nossos gráficos de distribuição. E aí eu tenho aqui também a carteira no Trade Map. Bom, tem um outro assunto para debater com você, e para isso eu gostaria da sua opinião aqui nos comentários, que é sobre os investimentos diretos no exterior versus investimento através do IVVB11. Quem acompanha o canal desde o início sabe exatamente os motivos pelos quais eu comecei investindo através do IVVB11, e sabe também que eu não sou contra os investimentos diretos no exterior. Aliás, atualmente na minha carteira pessoal eu só tenho investimentos direto no exterior e nada em BDRs ou através do IVVB11 aqui no Brasil. O fato é que existem vantagens e desvantagens para ambos os lados. E eu quero deixar aqui a minha pergunta: se você investe direto no exterior através de corretoras americanas, ou se você investe aqui através das corretoras brasileiras comprando BDRs e ETFs. E por que eu quero incentivar esse debate? Porque a depender da resposta de vocês, inclusive se a maioria aqui investe já no exterior, ou alguns podem inclusive não investir no exterior, eu quero ouvir todo mundo para poder entender e direcionar melhor os próximos conteúdos aqui, inclusive da carteira, saber se eu mostro todo o processo para investir direto lá no exterior, se eu falo das vantagens e desvantagens, se tiver muita gente com dúvida, ou se eu sigo fazendo exatamente como eu tenho feito, me expondo ao exterior através de corretoras aqui no Brasil mesmo. Bom, dito isso, e depois de ter feito os aportes tanto em caixa quanto em ativos dolarizados, eu me despeço, fico por aqui nesse vídeo. Espero ter te ajudado com ele, inclusive. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like e fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser também. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.